Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora a reunião ordinária da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Os trabalhos serão conduzidos pela deputada Janete de Sá. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos estar abrindo a reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer a presença de todos e convidar para estar junto conosco na mesa o nosso procurador da Assembleia, que nos assiste na comissão, doutor Custódio. Também gostaria de convidar para estar junto conosco, fazendo parte dessa mesa, o nosso médico veterinário, doutor Marcelo. O AB está aí? Pode tomar assento. Também quero convidar para estar conosco o representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, médico veterinário, Dr. Rodolfo. Também quero agradecer a presença do representante das comissões temporárias, nosso subdiretor, que se encontra aqui conosco também. A nossa advogada, Marcela Gava, também junto conosco na mesa. Assim que mais deputados chegarem, nós vamos dando espaço para os advogados, ou para os parlamentares, mas doutor Marcelo e doutora Marcela aqui do meu lado, por gentileza. Nas comunicações, nós informamos que nós elaboramos 3 projetos que são relativos à causa animal. Um cria e denomina Lei Cão-Churros para dispor sobre penas aplicadas a agentes de segurança pública ou privada que cometerem crimes de maus-trato contra cães e gatos. Nós tivemos aí alguns casos de agentes de nossas polícias, no caso foi da Polícia Militar, tanto do Estado do Espírito Santo como de Minas Gerais, um caso do subtenente aposentado de Minas Gerais e o outro de um sargento da nossa Polícia Militar que alvejaram para matar animais em Itararé, o primeiro caso, e o outro na Praia do Morro, em Guarapari. Essas questões nos motivaram a gente estar entrando com essa lei, esse projeto de lei, que denomina Lei Cão-Churros, porque foi um animal morto por execução na Praia de Guarapari, na Praia do Morro, e a gente tomou essa iniciativa como uma iniciativa de prioridade, tendo em vista que os casos eles vêm se avolumando exatamente por conta daqueles que são responsáveis e recebem do poder público para garantir a segurança pública de nossa gente e de todos que coabitam esse ambiente, né, junto conosco. A outra lei, o projeto de lei é o de número 806, de 2023, que dispõe acerca da vedação à nomeação para funções de cargos públicos às pessoas que tenham sido condenadas, isso transitado e julgado, nos termos previstos da Lei Federal 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais e de Maus-Tratos, a denominada Lei Sanção, foi incorporada pela Lei Sanção, que dá no Estado do Espírito Santo também outras providências. Também tem um projeto de lei de número 807, de 2023, que proíbe a realização e incentivo de acasalamentos que tenham elevado risco de problemas congênitos em animais de estimação, bem como obrigar os animais a procriarem coercitivamente, utilizando meios artificiais com a finalidade de forçar o coito para fins comerciais. A gente acha isso um abuso. A fêmea ela tem o direito de escolha, a fêmea muitas vezes não tem interesse naquele animal, a gente vê isso, estando os animais soltos, a gente vê essa seleção da própria fêmea e no mais. Muitas vezes a fêmea não quer, ela rejeita, ela é obrigada a cruzar diversas vezes com os animais apenas para fins comerciais. Essa fêmea vai envelhecendo e a gente encontra todos os dias fêmeas que são descartadas, fêmeas de animais de raça, que são descartadas nas ruas, porque elas já não têm mais o poder de procriação, e aí o comerciante, a pessoa que faz esse comércio com animais de raça, vendendo, comercializando, aquele animal, como ele já passou da fase de procriação, ele acaba sendo descartado porque ele gera custo. Ele só vai se alimentar. Isso é um absurdo, usar os animais dessa maneira, como se fossem escravos para procriar e vender. O que fazia com os negros?
no nosso país e vender esses animaizinhos. Então, como uma forma educativa, nossa lei visa proibir essa prática. E também o cruzamento, o acasalamento de animais que são da mesma família. Pai, mãe, irmãos, cruzando entre si. A gente sabe que tem a carga genética, tem animais que têm propensão a ter epilepsia, uma série de problemas genéticos, problemas de respiratório, de prolapso de traqueia, e uma série de questões que os médicos veterinários podem explicar melhor, mas que acaba se reproduzindo por conta desse acasalamento entre a própria família de animais, pai, mãe, filho, tudo cruzando entre si, e essa carga genética, é claro que quando encontra um ser da mesma família, a chance de herdar a carga genética e se reproduzir no novo cão, ela é muito grande, porque basta o cruzamento do macho com a fêmea, que tem a mesma, que tem genes para aquele problema, eles se encontram e acaba aquele animalzinho que nascendo com um problema. O consumidor é enganado, porque ele compra um animal que ele não sabe ainda que tem um problema genético, mas também a gente é colocado no mundo um animalzinho que vai ter problema, certamente futuro, por conta desse acasalamento que é feito para fins comerciais de forma indiscriminada. O único objetivo é o comércio. Então, nós estamos também trabalhando no sentido de proibir essa prática. No Brasil, pode haver o comércio de animais, né? Isso daí carece de uma lei federal, mas nós, aqui no nosso estado, nós vamos estar procurando disciplinar isso através de evitar algumas questões que a gente sabe que traz prejuízo, tanto para o consumidor, como também para aquele animal. Bom, nós, não havendo mais nada a tratar sobre correspondências recebidas que não houveram no período, e também não vamos estar lendo a ata da reunião anterior, nós vamos dispensar, nós vamos passar para a ordem do dia. Hoje, quem vai estar falando conosco é o doutor Antônio Marcos Guimarães Ginelli. A gente conhece ele como Caquinho, então eu prefiro até falar como que você é conhecido, Caquinho, porque falando Caquinho, falar Antônio Marcos, que eu nem sabia que era seu nome, Guimarães Ginelli, não vai saber que você é o Caquinho, nosso querido, lá do Rancho Bela Vista, que muito antes de fazer convênios com prefeituras para poder estar recebendo animais resgatados, você já vinha com um trabalho, nos ajudou muito quando a gente começou esse trabalho aqui na Assembleia, CPI, para poder estar resgatando animais vítimas de maus tratos. Então, eu não vou esquecer nunca a ajuda que você tem nos prestado muito antes de você fazer dessa atividade uma atividade comercial de muita importância para especialmente a Grande Vitória, mas também para o interior, você acolhe mais a Grande Vitória, que é onde tem mais animais de rua, mais animais que acabam sendo resgatados, onde as incidências de violência contra os animais são bem maiores, e você já faz isso para a gente, né? Então, muito obrigada por existir, por abraçar a causa animal com amor, com carinho, com determinação. E eu sou testemunha, já tive várias vezes no Rancho Bela Vista, de ver que mesmo os animais em situações precárias, vocês procuram dar uma destinação correta, colocando os animais que estão com problema junto com os que estão com problema, os mais frágeis, tudo separado junto com os mais frágeis, os mais fortes com os mais fortes, preparam esses animais para adoção responsável. Isso é um trabalho belíssimo, um trabalho comercial associado a um trabalho de utilidade pública em favor desses animais. Então, muito obrigado, o Antônio Carlos, o nosso Caquinho, é médico veterinário e proprietário do Hospital Veterinário do Rancho Bela Vista. E hoje ele vai estar falando para nós, para todos que nos assistem, fazendo uma abordagem médica veterinária sobre a questão dos animais resgatados. Como deve ser essa abordagem para os animais resgatados. Nós vamos passar a palavra para você, Caquinho. Se você quiser fazer daqui de cima, se tiver alguma coisa para poder apresentar, você pode fazer daqui de cima. Eu gostaria que o pessoal da técnica nos passasse o microfone, para poder o Caquinho ficar numa situação mais destacada e poder estar fazendo a sua apresentação.
Bom dia a todos, né? Principalmente a deputada Janete, pelo convite, Marcelo Juarez, as pessoas com quem eu tenho mais proximidade. Agradeço bastante a oportunidade de estar apresentando. Talvez quem vai assistir não é o que é o certo, o que é o errado, é a forma com que a gente trabalha e a gente sofre adaptação a todos os dias, porque as circunstâncias a que a gente trabalha exige de nós adaptações todos os dias, né? Às vezes a gente recebe no único dia, após uma fiscalização de maus tratos, 40, 50 animais de uma vez. E aí depende de uma estrutura profissional, uma estrutura física, né, de canil, de gatil, para que a gente possa estar trabalhando e acolhendo da melhor forma possível esses animais que não são encaminhados. Não sei direito o tempo que eu tenho, né, mas eu vou tentar ser bem breve. O tempo necessário para você precisar fazer essa abordagem qualificada. Inclusive, aproveitar e fazer a divulgação do evento dia 10, né, Rodolfo está aí representando o CRMV, eu também, né, conselheiro suplente, que também a gente vai tratar de pontos bem atrelados a tudo isso que eu vou estar falando no dia de hoje. Então, primeiramente, todo mundo pergunta, Caquinho, como é que você foi trabalhar com isso? Né, todo mundo, os mais antigos, sabe que a minha especialização é equino. A Fazenda Bela Vista, ali na Serra, existia da minha família. Eu sempre tive um sonho de me formar em medicina veterinária e estar indo trabalhar lá, morar lá na fazenda, mas também eu precisava morar e ter alguma fonte de renda na fazenda, né? Eu só queria morar na roça. E aí, formei em 2009, dezembro de 2009. Em 2010, fevereiro de 2010, a gente fundou a Clínica Veterinária Rancho Bela Vista, que era atendimento a animais de grande porte, especialmente equinos. No ano de 2013, nós iniciamos com atendimento para animais de pequeno porte. Nós fizemos a ampliação em 2013 e começamos a atender também animais de pequeno porte. E aí, devido à minha localização ser um pouco mais afastada dos centros urbanos, eu tinha uma dificuldade de estar chegando até o mercado. Então, comecei a trabalhar por contratos, fui procurando firmar contratos, né, com tanto privado quanto público. Em 2013, eu comecei a atender o canil do Batalhão de Missões Especiais, né, os cães semoventes da PM, e também de 2013 até a presente data, eu sou o médico veterinário responsável pelo tratamento cirúrgico dos exames do Regimento da Polícia Montada da Cavalaria do Espírito Santo, né? Já vai mais de 10 anos que eu trabalho diretamente para a PM. Em 2014, começaram a ter as demandas das prefeituras municipais para resgate de animais de médio e grande porte, principalmente equinos e bovinos. Muito atrelado, naquela época não se falava ainda de bem-estar animal, esses contratos eram mais atrelados à Secretaria de Serviço, Secretaria de Transporte, porque entendia que o animal solto na rua era um problema de trânsito, não era nenhuma questão de bem-estar animal, de abandono, de nada. Então, em 2014, começamos com os contratos de resgate de animais de grande porte. Em 2016, iniciamos as atividades da prestação de serviço para empresas privadas de resgate, castração, atendimento veterinário para animais de pequeno porte. Em 2020, teve início a prestação de serviço para prefeituras para resgate, castração, atendimento médico veterinário para animais de pequeno porte, caninos e felinos. Então, assim, foi alguma coisa que foi sendo construída ao longo de mais de uma década. Não foi uma coisa que simplesmente caiu de paraquedas assim, na minha vida, apesar da minha especialização ser na área de equinos. Eu, como administrador, como gestor, fui objetivando outros cenários possíveis, né? Atualmente, a nossa equipe é composta por 130 colaboradores. Hoje a gente emprega 130 funcionários de forma direta, fora as contratações indiretas, sendo 25 médicos veterinários divididos em 3 cirurgiões, 3 anestesistas, 2 patologistas, 1 especialista em diagnóstico por imagem, 14 clínicos gerais, 1 responsável pelo setor administrativo, porque o volume de documento que a gente trabalha é muito, são muitos laudos, muitos relatórios de maus tratos, muitos relatórios clínicos. Então, a gente tem um médico veterinário que fica responsável pela expedição de todos esses documentos para as nossas contratantes, tanto para a CPI, né? E tem eu,
que faço um pouco de tudo ali de acordo com a demanda. E os outros profissionais são motoristas, né, o pessoal que faz o resgate, auxiliares administrativos, auxiliares veterinários, auxiliares de serviços gerais e técnicos de laboratório. Atualmente nós temos 5 veículos para resgate de animais de pequeno porte e 5 caminhões adaptados para resgate de animais de grande porte. Às vezes as pessoas perguntam, como é que está lá no rancho? Acredito que com esses números vocês vão ter um pouco de noção. Em 2020, nós informatizamos os nossos registros, né? Nós criamos um sistema de informática que tudo que acontece com os animais ficam registrados nesse banco de dados. Então, por isso que eu levantei de 2020 para cá, que foi mais fácil eu estar fazendo. Então, de 2020 até a presente data, até a data de ontem, nós atendemos 8.107 animais, reunidos de todos os contratos. 5.482 caninos, 1.843 felinos e 782 animais de médio e grande porte, que aí entra equino, suíno, ovino. Atualmente, nós temos alojados 873 caninos, 185 felinos. E, ao longo desse tempo, nós conseguimos realizar 1.415 adoções, tanto por eventos de adoção, rede social e visitações, 2.943 devoluções. Animais que foram resgatados, foram tratados, foram castrados e, posteriormente, foram devolvidos ao seu responsável, seu tutor, ou a critério da contratante. Então, assim, foram muitos animais que foram atendidos, reabilitados, conseguiram ser devolvidos ao tutor, conseguimos uma adoção. E várias pessoas de outras prefeituras, outros departamentos de bem-estar animal, principalmente do interior, liga para a gente, quer marcar uma visita para ver como que funciona o nosso trabalho. Eu trouxe de uma forma resumida, mas também me coloco à disposição para qualquer tipo de visitação, esclarecimento. Como que funciona, como que é o nosso fluxo de atendimento. A contratante, né, vamos citar o exemplo, a prefeitura, a contratante, ela recebe do munícipe, via os aplicativos, via os canais de comunicação, ela recebe a denúncia do munícipe de que tem um animal na rua tal, necessitando do resgate, do atendimento. A prefeitura, às vezes, manda a equipe dela para conferir a situação, ver a situação, se cabe atuação de maus tratos, quais são as circunstâncias desse animal, se é verídico, se às vezes a pessoa colocou de forma espontânea o animal na rua e acionou o serviço da prefeitura, que isso acontece muito, né? A gente percebe, quem somos nós para julgar o que as pessoas fazem, mas a gente percebe que alguns munícipes fazem isso. E aí, a partir do momento que a gente recebe essa ordem de serviço do resgate, a gente envia o veículo com o motorista, às vezes a equipe, quando são muitos animais, para estar indo até o local para realizar o resgate. Então, a parte do resgate é isso, a gente depende de um acionamento, de uma ordem de serviço da nossa contratante, porque tudo isso vai ser vinculado à rastreabilidade da entrada e da saída daquele animal. A partir do momento que esse animal chega no rancho, hoje o rancho é todo separado em setor, não é uma estrutura única. Foi necessário setorizar, principalmente para a divisão da equipe, conforme a espécie dos animais. Então, o gato é separado dos cães, não é a mesma internação, não são as mesmas estruturas. Aí, as equipes também são divididas, cada um dentro da sua especialidade. E foi fundamental essa divisão em setor, principalmente em relação à transmissão de doenças infecto-contagiosas. Né? Quem for trabalhar com animal de resgate, independente de seu setor público ou privado, ele precisa se estruturar nesse sentido de dividir, não agrupar os animais, dividir os animais de acordo com a fase de tratamento, de acordo com a doença que foi diagnosticada, para estar, de certa forma, preservando a saúde daqueles animais que já foram atendidos, que já foram tratados e que estão aptos à adoção ou à devolução. Então, assim que esses animais chegam no rancho,
imediatamente eles vão para um setor que a gente chama de triagem. É igual funciona basicamente no hospital humano. Então, ele vai para uma triagem, onde ele passa... Pode voltar, por favor. Onde ele passa pela avaliação do médico veterinário, ele é microchipado imediatamente. Esse microchip é como se fosse o CPF desse cão para a gente. A gente não consegue fazer nada dentro do rancho se esse animal não tiver microchip. A gente não consegue nem localizar ele. Então, assim, imediatamente ele é microchipado. E todos aqueles procedimentos que são realizados naquele animal, o exame, a consulta, a administração do medicamento, tudo isso é linkado ao microchip do animal. Eu não recebo nada fixo de contrato nenhum. Eu recebo aquilo que é produzido, aquilo que é consumido e aquilo que é feito em cada animal, em cada paciente. É como se fosse uma clínica veterinária particular. A única diferença é que o meu cliente, quem vai pagar a conta, é uma contratante, seja ela do público ou do privado. Então, é importante o microchip para a gente poder linkar todas essas cobranças, todos esses procedimentos que foram realizados a um indivíduo, né? E assim a gente já faz logo os exames de sangue de entrada, que é uma avaliação geral do animal. Aí esses exames variam conforme a situação clínica do animal, conforme a situação que o médico veterinário julgar necessário fazer o exame. Faz logo de cara o controle de parasitas, ecto e endoparasitas. É necessário a gente utilizar um kit, porque o estado, a carga parasitária que esses animais chegam para a gente é algo absurdo. O melhor vermífugo disponível no mercado veterinário, a gente utiliza e às vezes a gente tem um animal por 10 dias ainda expelindo parasita. Então, a gente faz um kit, né, com 2, 3 princípios ativos diferentes, a fim de cercar o máximo possível, porque a gente precisa controlar a carga parasitária imediatamente desse animal, pensando tanto na infecção dos outros e também na resposta dele a tudo que vai ser realizado. E já é realizada a primeira dose de vacina. A vacina múltipla viral, a gente utiliza V8. V8. É imprescindível. Esse protocolo vacinal ele foi retirado desse artigo científico, que depois eu posso estar passando o link para as pessoas acessarem, que é as diretrizes para a vacinação de cães e gatos, desenvolvido pela Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais. Então, esse trabalho científico ele tem um capítulo dentro dele que fala das diretrizes para vacinação de cães e gatos em situação de abrigo. Né? Lá, infelizmente, nós somos também um abrigo. Tem os abrigos de ONG, os abrigos particulares. Né? E eu falo que isso foi fundamental na minha vida, na vida do rancho, esse protocolo vacinal, apesar de alguns especialistas não concordarem, porque às vezes a gente vai estar vacinando animal sem uma capacidade imunológica de responder. Só que a gente precisa pensar no coletivo, medicina coletiva, medicina veterinária coletiva. Não dá para a gente, em situação de abrigo, querer individualizar o paciente. A gente precisa pensar no coletivo. Então, imediatamente, no dia da admissão, esse artigo fala que até a vacinação poderia ser realizada no momento do resgate, porque tem a questão de transporte, de tudo. A gente considera complexo o armazenamento dessa vacina dentro da van, dentro do veículo, então a gente adaptou de fazer a vacinação no momento da admissão do animal. Então, chegou no rancho, ele já recebe a primeira dose e recebe o reforço com 15 dias. Depois ele segue o protocolo normal. Caquinho, por que você está falando da importância da vacina? Eu tenho alguns exemplos mais para frente que eu trouxe, onde eu vou estar explicando melhor. Né? E depois que ele foi vacinado, recebeu... Um reforço com 15 dias é necessário? É necessário. Aí depois ele entra para o esquema anual normal. Por causa do reforço vacinal, e provavelmente nessa primeira dose, ele não vai ter uma resposta imunológica 100% à vacina, mas de alguma forma ele já vai ser protegido
né, porque as vacinas, em torno de 3 dias, ela já começa a ter produção de anticorpo. Então, você vai preservar esse animal que está entrando na situação de abrigo, no alojamento, preservando ele dele se infectar durante o seu momento de internação, e aqueles outros que já estão internados, que já estão alojados, que acolheu esse animal no mesmo ambiente, eles já estão imunizados. Então, essa transmissão de doença cruzada entre o cão que chegou e o cão que já está lá é reduzida bruscamente, quando você faz esse protocolo vacinal. Então, o primeiro exemplo, a gente recebe, né, normalmente, nossos motoristas recebem a foto, né, do animal junto do endereço, e às vezes a gente tem um histórico clínico. O animal foi atropelado, eu vi ele ser atropelado agora, o carro bateu. Às vezes o animal está deitado assim na rua e a gente não sabe se é atropelamento, se é sinomose, o que é, se é desnutrição, se o cachorro tem um problema cardíaco. Então, o motorista imediatamente já vai até o local, faz o resgate do animal e faz a remoção dele para o rancho. O exemplo 1, eu quis colocar um animal com histórico de atropelamento, que é o que a gente atende praticamente todos os dias. Dificilmente um dia que a gente não atende um cão atropelado ou que não tem uma cirurgia de um cachorro atropelado. Assim que ele chega no rancho, ele passa pelo setor da triagem, onde é feita a avaliação veterinária, microchip, a vacina, o controle de parasitas e a administração da medicação, antibiótico, faz o exame de sangue, a coleta do exame de sangue para os exames pré-cirúrgicos, então ele é encaminhado para o setor de diagnóstico por imagem. Vocês vão ver que o fluxo é bem semelhante mesmo de um hospital humano, né, quem já fez algum procedimento. Feitos os exames de raio-x, ultrassom, considerado que é um caso cirúrgico, o veterinário clínico apresenta esse caso clínico à equipe cirúrgica, para que seja feito o planejamento da cirurgia. Né? Uma cirurgia ortopédica, ver disponibilidade de placa, parafuso, material, tudo mais. Então, esse animal opera. Pode voltar, por favor? Aí, depois que ele fez a cirurgia, ele vai cumprir um período de internação para cumprir o pós-operatório. Aí esse pós-operatório ele pode ser de curta duração, pode passar. Esses pós-operatórios de curta duração a gente chama de internação principal, que é aquela logo ali na frente do rancho, que é como se fosse nossa UTI. Ali estão os pacientes com maior grau de risco. É um ambiente que toda hora tem veterinário, toda hora tem auxiliar, tem uma movimentação, está próxima do centro cirúrgico, né, a 2 portas de distância, então a gente mantém. Já os pós-operatórios de longa duração, uma fratura exposta de um cachorro que precisou colocar fixador externo, já era um ferimento contaminado, não tinha como colocar placa, prótese, né, teve que fazer uma cirurgia e colocar fixador externo. Aí, pelo menos 4, né, 3, 4, 5 meses para ter consolidação. Não tem como esse cachorro ficar numa baiazinha de internação 4, 5 meses. Então, a gente direciona ele para o canil, né, que aí tem as baias coletivas e individuais, e tem assistência veterinária permanente. Atualmente, hoje no canil, são 3 médicos veterinários e 7 auxiliares de veterinário que trabalham no canil, que assistem esses animais todos os dias. Aí tem espaço para poder caminhar, que é importante para a reabilitação. Pode passar. E quando finaliza? Finalizou todo o tratamento. Hoje a gente tem 2 vias. Qual que é uma via? A gente comunica com o contratante, olha, o animal tal está de alta. E esse animal pode ser devolvido ao seu responsável. Eu coloquei aqui 2 exemplos de animais que foram acolhidos, atropelados, onde a pessoa se responsabilizou de receber o animal após o tratamento. E eu trouxe também 2 exemplos de animais que foram acolhidos atropelados e que a gente conseguiu, até mesmo esse final de semana, se eu não me engano, esse final de semana, a adoção de 2 deles, em 2 eventos de adoção que nós participamos. Então, hoje, quando se finaliza o tratamento do animal, nós temos 2 vias.
devolver aquela pessoa que se responsabilizou, ou a critério da contratante, ou está apresentando esses animais em eventos de adoção. E lá no canil a gente tem os espaços, tem o play, onde pode estar fazendo a reabilitação desse animal, fazer os exercícios, né? A gente tem a equipe que já está bem acostumada com essa parte de fisioterapia, porque assim, lá no rancho tudo é muito. Quando a gente fala, essa semana é semana de banho terapêutico dos animais, que são os animais que têm dermatopatia, sarna, dermatite, tudo. Que legal. São quantos cachorros? 67. Nós temos o pós-operatório da ortopedia. Nossa, que legal, adoro a ortopedia, né? Estou falando assim, nossa, que legal, os estudantes, né, de medicina veterinária, que são alguns estagiários nossos. Agora nós vamos fazer a geral nos pós-operatórios de ortopedia. Nossa, que legal, adoro ortopedia. Tem quantos? 80. É tudo muito. Tudo que você pensar de doença, lá é tudo doença, patologia, é tudo muito, né? Não é nada pouco. Pode passar. Então, a gente tem nos canis tanto as baias individuais, as baias coletivas, a gente tenta manter uma distância entre as fileiras do canil para ter esse corredor central, que no momento da higienização dos canis, a gente solta esses animais para dar uma corrida, para dar um passeio, para andar na grama, né, sentir um pouco a terra, né? Aí, assim que finaliza o processo de higienização das baias, tal, a gente vai voltando com eles. Infelizmente, assim, são baias, os animais precisam ficar confinados em baias, até porque tem a questão de temperamento, não tem como, às vezes você quer manter o animal mais solto, quer colocar ele numa baia maior, quer dar convivência para ele, só que tem as questões, sim, de temperamento individual, né, do indivíduo que às vezes não permite a nós fazer uma melhor socialização deles, né? A gente tenta o máximo possível. Então, aqui só trazendo algumas fotos dos nossos pavilhões de baias, né, de tanto individuais quanto coletivas. Pode passar. E um exemplo, segundo exemplo que eu trouxe em relação ao procedimento de resgate de um cachorro, que eu acho que é o problema de todo mundo que for trabalhar com animal de resgate, que é a sinomose. Independente se for abrigo privado, público, se for ONG, ela sempre vai estar carregando esse problema que é a questão da sinomose em animais, principalmente animais de rua. Animais de rua, mas muitos animais domiciliados. Eu vou até abrir aqui um parênteses. Em 2010 eu fiz 323 castrações para uma prefeitura em 2 meses e meio. E todos esses animais fui eu que fiz a consulta pré-cirúrgica. Eu estava começando o negócio, não tinha ainda muitos funcionários. Era eu que 7 horas da manhã atendia cada um que chegava para fazer a consulta pré-cirúrgica. A equipe normalmente chegava a partir das 8, 7 horas da manhã, já estava atendendo o pessoal lá na portaria do rancho, recebendo. Dessas 310 cirurgias, 310 tutores, apenas 28 preencheram, marcaram o X no nosso prontuário de anamnese, que o animal era vacinado por veterinário. Ele não precisava comprovar que vacinou. Era um checklist básico. O seu cachorro tem uma doença, já passou por alguma cirurgia, é vacinado por veterinário. Apenas 28 pessoas marcaram o X, declararam que o seu cão era vacinado por veterinário. Ou seja, todos os outros sequer tinham protocolo vacinal. E eram todos animais de tutor, não eram animais de rua. Então, assim, até as prefeituras, as clínicas veterinárias que forem trabalhar nesses programas, nesses projetos de castração, de esterilização, de resgate, ela tem que se resguardar, porque a gente às vezes recebe um animal infectado, faz o procedimento cirúrgico todo da forma como deve ser conduzido. Posteriormente, esse animal desenvolve o quadro clínico da doença. E aí vem com todas as atribuições para a clínica veterinária que realizou o procedimento, né?
Hoje é muito simples até mesmo explicar o caso da sinomose pós-Covid. Todo mundo vai mais ou menos entender. É uma doença de transmissão principalmente pelo ar, por secreções, e a gente tem muitos casos assintomáticos. A pessoa é portadora, só que ela é assintomático. O sintomático é fácil de isolar. Opa, você não perdeu o tato, perdeu o paladar, perdeu o olfato. Opa, você vai lá se testar lá e se isola. E agora os casos assintomáticos, né? É complexo. Então, até mesmo, eu recomendaria, é difícil, mas eu recomendaria também as gestões desses programas que a pessoa apresente a carteira de vacina do animal, para a clínica se resguardar e também para a prefeitura se resguardar, porque depois a gente recebe inúmeras atribuições como se o animal tivesse infectado. Poderia ter se infectado dentro da clínica? Poderia, lá é um ambiente hospitalar. Ah, foi o cachorro de rua que transmitiu? Não, talvez o Rodolfo levou o dele às 7 da manhã, colocou numa baia. A deputada levou a dela às 8 da manhã, colocou na baia de baixo. E ali esses animais tiveram troca de partículas ali durante 1 hora, 2 horas, foi feita a cirurgia, se infectou na clínica? Se infectou. Agora, o que você fez para prevenir? Né? Seria minimamente ter vacinado o animal. Volta que eu até espichei isso. No caso, o animal que a gente resgata com suspeita de infecção contagiosa, principalmente a sinomose. Acaba que os motoristas, a equipe de resgate, eles já são bem acostumados. Então, eles já avisam logo praticamente a gente lá no grupo, olha, eu estou levando um cachorro que é sinomose. Que até a triagem desse animal é feita em outro local. Né? E a gente recebe, ele passa pela triagem, que é a avaliação veterinária, o microchip é coleta de sangue, e aí a gente faz a testagem desse animal imediatamente quando recebe ele. Testou positivo, tem sinal clínico, ele já vai direto para a internação de infecção contagiosa. E aquele cão que testou negativo, mas ele tem sinal clínico? Aí ele vai para a área de isolamento, porque a gente tem que fazer exame de sorologia, PCR, que demora às vezes 2, 3 dias para sair o resultado, não é imediato. Então esse animal vai para um setor que a gente chama de isolamento, que aí a gente fica aguardando confirmar ou não a doença para ver onde ele vai ser remanejado. Nesse caso, a gente não vacina os animais clinicamente doentes, que têm manifestação de sinal clínico. Nós não vacinamos esses animais. A gente prefere isolar e observar a evolução da doença. Pode passar? Isso. Porque pode, pode agravar, né? Porque ele vai ter que desenvolver anticorpos, porque a vacina requer isso, ele já está com uma fragilidade por conta da infecção. Então, pode agravar. A vacina pode agravar o quadro do animal, não é isso? Exatamente. Ele pode ter um déficit imunológico, tanto pelo agente viral mesmo, de fato, tanto pelo agente da vacina, e aí, imunologicamente, ele não ser competente, suficiente para reagir, né, a esses fatores. Então, a gente prefere isolar o animal, ele fica isolado em observação. A partir do momento que ele melhora a sua condição de saúde que a gente considera, tem a escala, que é ter um porte físico aceitável, ou seja, aquele animal já deu uma engordadinha, já está competente, não tem febre mais, não está na fase ativa da doença, a gente já imuniza ele. Mesmo que ele teste PCR positivo, sorologia positiva, a gente já vacina esse animal, porque a gente precisa, normalmente são internações de longa duração, dificilmente a gente vai ter uma sinomose de curta duração, é tratamento de longa duração, e aí a gente precisa levar ele para o canil para ficar isolado, que a gente tem um canil específico só para doença infecto-contagiosa, que é logo da entrada lá do canil. Quando esse animal tem alta médica, a gente já comunica a contratante, faz a devolução ao responsável ou encaminha para adoção. Alguns animais ficam com sequelas e a gente não consegue nem devolver e nem consegue adoção? Sim. Infelizmente, alguns animais ficam com sequelas neurológicas ou de motora, né? Tem algum déficit,
que é uma sequela do agente, né, principalmente da sinomose, que aí impossibilita bastante a gente dar um direcionamento melhor para esse animal, e são animais que ficam no canil por muito tempo. Né? A gente tem animal lá que desde quando começou em 2010, ele tem alguma tipo... E já doamos muitos animais também, muitos animais desses que têm algum déficit neurológico, acaba comovendo, às vezes, a pessoa, e algumas pessoas adotam por ele ser especial e necessitar de um cuidado especial, mas muitos também ficam. Então, aquilo que eu falei, o mais complexo em relação às infecto-contagiosas, principalmente a sinomose, são os animais infectados, porém assintomáticos, porque o sintomático a gente testa e isola, o positivo a gente consegue isolar. Agora, aquele que não tem manifestação clínica da doença, totalmente assintomático, esse complica, porque ele vai acabar sendo conduzido como um paciente normal, uma miíase, uma ferida, né, seja lá o motivo principal que trouxe ele até ser acolhido, e aí ele vai ficar num ambiente com outros cães que pode estar dispersando o vírus no ambiente, né, e aí contaminados que já estão em tratamento para outras patologias. Então, assim, é imprescindível a vacinação, e aquele protocolo vacinal que eu falei lá no início, reduziu em mais de 90% essas infecções cruzadas que aconteciam. Né? Então, assim, quem for trabalhar com animal de abrigo, animal de resgate, ou eu acho, minha experiência, eu acho imprescindível seguir esse protocolo vacinal. Pode passar. E eu coloquei um exemplo também do fluxo de atendimento de felinos. Eu citei claramente um exemplo de um gato com esporotricose, que é hoje o que representa a maior parte das solicitações de resgate de felinos, é esporotricose. Esse assunto precisa ser muito resolvido entre as administrações públicas, as secretarias de Estado e as secretarias municipais, entre saúde e meio ambiente. Eu acho que hoje, dos 185 gatos que eu tenho alojados lá, tranquilamente uns 100 foram resgatados com esporotricose. Ela ser o motivo principal do resgate. E aí, não sou eu que vou falar de quem que é essa atribuição. É saúde ou é meio ambiente? Na minha opinião, essa atribuição é saúde. É zoonose, é saúde. Né? Se a gente for ver a legislação federal, aí os especialistas depois podem discutir. Mas até onde que eu queria dizer, no sentido de que a maioria dos meus contratos, eu acho que todos, é vinculado ao meio ambiente. Os contratos do meio ambiente estão absorvendo demanda de esporotricose. E isso, entre aspas, vai inchando o contrato, porque a internação da esporotricose é longa. Um gato que chega para mim atropelado, eu consigo reabilitar ele, às vezes, em 20, 30 dias. Ou seja, eu já consigo dar fluxo do atendimento. Ele consegue entrar, tratar, ser devolvido ao seu tutor, ou já ir para uma feira de adoção e fazer giro, porque os contratos são contratadas vagas. X vagas para gatos, X vagas para cães. Então, o animal de maus tratos, mesmo que vem, uma fiscalização de maus tratos, recolher um gato, na maioria das vezes é desnutrição, doença do carrapato, a gente consegue reabilitar rápido esse paciente e está promovendo a adoção. Agora, um gato com esporotricose é de 120 a 180 dias. E aí você vai recebendo, você vai inchando as suas vagas, todas com gato de esporotricose, que são de internações longas, impossibilitando que se resgate mais animal atropelado, mais animal com ferida, mais animal com outras patologias de resolução curta. Então, a minha opinião, a esporotricose, ela deveria ser tratada que eu falo na administração pública, de uma forma independente, contratos independentes para atendimento da esporotricose. A minha opinião.
Então, assim que a gente recebe o animal com esporotricose, ele passa pela triagem, que é a avaliação do veterinário, microchip, a coleta de sangue, a gente faz a testagem de FIV e FeLV. Por que já testa logo na triagem FIV e FeLV? Porque depois, quando ele for para o gatil coletivo, é dividido entre FeLV positivo e FeLV negativo, FIV. E a gente sabe que também, tanto a FIV quanto a FeLV, elas são doenças que não possuem tratamento, né, de fato, para felino, não tem cura, né, e que essas doenças interferem totalmente no tratamento do animal porque por serem doenças imunossupressoras, né? Genericamente tipo uma AIDS, né? Às vezes você vai ver um gato tratando de esporotricose há muito tempo, não evoluindo, sempre uma ferida grande, não tendo uma resposta terapêutica ou desenvolvendo outras coisas, uma anemia, e quando você vai testar ele, você descobre que ele é FeLV. Então essa testagem já é feita logo de entrada. E também é feita a coleta de material para exame laboratorial confirmatório. Mesmo que ele tenha uma lesão aparente, totalmente sugestiva de esporotricose, é realizado o exame laboratorial para confirmar de fato, né? E a gente está notificando a contratante, a prefeitura, no caso, né, que aquele animal é esporotricose. E aí ele fica isolado até sair o resultado do exame. Em média, 2 dias. Né? 2 dias já sai, né, o resultado da citologia, né? Sendo considerado positivo, ele vai para o gatilho específico da esporotricose, que é uma internação específica. Qual a importância de se fazer essa internação específica para a esporotricose, tanto quando você tem um volume de atendimento pequeno, quanto quando você tem um fluxo de atendimento grande, que aí entra na questão da higienização, né? Higienização e contágio desses animais, ou seja, todo o material de limpeza, tudo que a gente utiliza no canil, num gatil da esporotricose é específico daquilo. Se a moça pegar o pano de lá e subir para outro gatil, ela vai sair passando esporotricose para todas as outras gaiolas, infectando os gatos saudáveis. Então, é imprescindível esse isolamento e esse direcionamento para evitar o máximo possível, até zerar os casos de infecção cruzada dentro do ambiente de tratamento. Pode passar. E aqui eu não quis trazer fotos, né, muito cabulosas do que a gente atende, porque são fotos pesadas, né? A gente atende animal que ninguém quer, de forma resumida e transparente. Porque é aquele animal que ninguém quer resgatar ele porque sabe que o tratamento vai ser caro. Às vezes, a prefeitura já está com um contrato estourado, ela vai resgatar só quando atingir o pico das redes sociais, dos problemas, dos pedidos. E aí esse animal já está ali na rua 3, 4 dias. Né? Então, assim, eu não quis trazer as fotos muito cabulosas, mas um exemplo é um gatinho que está em tratamento há 120 dias, né? Basicamente a evolução da ferida dele, quando chegou, já em tratamento secando, e como está hoje. Esse gatinho está em 120 dias de tratamento. Quando ele terminar o tratamento, ele ainda precisa ficar 30 dias de observação para ver se vai ter remissão das lesões. Mesmo ele sadio, bonito, tem que esperar 30 dias para ver se vai ter remissão. E é basicamente para trazer isso para vocês, porque às vezes falam, lá no rancho, às vezes a gente vê, publicação, tem que dar um jeito de tirar os animais lá do rancho, porque o rancho está lotado. Gente, a maioria dos animais que a gente tem hoje lá são animais clinicamente doentes. Tem muito saudável? Tem uns 400, 500 aí que totalmente saudáveis, que já poderia ser doado. Só que não foi doado, tirando foto toda semana, levando em 3, 4 eventos todo final de semana. O que está no nosso alcance a gente faz. Se quer fazer mais, beleza, vai lá e faz. Eu faço o que está previsto em contrato e até mais do que eu consigo, até mais do que eu comporto, porque é de interesse meu remover esses animais, que esses animais saiam, tenham a alta, retorne, porque abre vaga para poder atender mais, tem muito que precisa ser atendido.
Só que muitos casos que a gente recebe são internações longas. Não tem jeito. Juarez, que acompanha a gente mais de perto, que o Marcelo já trabalhou nesse setor, sabe a gravidade dos casos que a gente recebe. Não chega cachorrinho, poodlezinho lá para tomar vacina. Chega lá cachorro com crânio exposto, cheio de miíse, perna pendurada, evisceração, com órgão pendurado lá. Não chega coisa fácil, não chega coisinha bonitinha para resolver. Chegam coisas complexas que necessitam de engajamento, de tratamento e necessitam de tempo para que a gente consiga restabelecer. Então, assim, infelizmente, minha vontade é dar alta a todo mundo, mas a gente tem que acompanhar o ciclo e o tratamento da doença. Não adianta, ou interromper o tratamento, né? Por exemplo, eu tenho uma situação de um contrato agora que eu tenho 65 gatos com esporotricose, internados em tratamento ou em observação, 65, acho que foi o último levantamento. Estou tendo problemas contratuais. E o que fazer? Suspender o tratamento e voltar tudo, da estaca zero? Eu ver um agente ali comendo a face do animal, a ferida, e suspender o tratamento? Não, eu estou continuando. Agora, também é importante que as secretarias, tanto estadual quanto municipais, eles precisam, já passou da hora, na minha opinião, mas precisam urgentemente delimitar a que competência que vai ser a esporotricose, porque está crescendo, a gente só vê aumentando o número de casos, tanto animais quanto humanos. E eu não sei qual que é a mobilização que está tendo em relação a essa situação muito grave, muito complexa, por envolver uma doença de tratamento de longa duração. E aí, quando a gente termina, né, o tratamento, no caso da esporotricose, né, a equipe avalia quanto à necessidade de procedimento cirúrgico, às vezes é necessário uma remoção cirúrgica, né, uma amputação de um membro, alguma coisa, devido à gravidade das lesões. Finalizando o tratamento, a gente comunica a contratante para ver a possibilidade de devolução do animal ou se ela nos permite, né, encaminhar esse animal para adoção. Todas as altas médicas são comunicadas aos contratantes. E aí, né, esse animal é do município, ele não é meu, ele decide se vai devolver ou se vai para destinar para adoção. Pode passar. Então, isso daqui é um dos nossos setores, né, a internação de felinos, onde é dividida as gaiolas para que esses animais não tenham contágio um com o outro. Pode passar. A gente já tem os gatis coletivos, né? São vários, né? Eu tirei foto de 2 aí, que são os 2 mais próximos ali. Eu tirei foto, onde a gente já vai segregando os animais conforme a evolução da doença, se é FIV, se é FeLV, né? A gente vai segregando eles. Em relação ao resgate de animais de grande porte, foi onde tudo começou também, né? Esse envolvimento com a parte de resgate acontece bastante, graças a Deus diminuiu bastante, desde 2014, quando eu comecei, até hoje, na Grande Vitória. Foi uma redução gigantesca, aí entra a questão do trabalho das prefeituras, o endurecimento das leis quanto a animal de grande porte em centros urbanos. Foi uma evolução, né? 2014, ninguém falava de bem-estar animal. Você me desculpe se eu estiver equivocado, não sei nem quando que foi criada 2017, 2014, ninguém falava de bem-estar animal. As empresas anteriores a mim que, né, faziam o serviço e tal, era levar tudo lá para a colônia penal, lá em Viana, né? Quem for mais antigo vai lembrar. E aí a gente veio desenvolvendo o trabalho, né, da assistência veterinária, do tratamento, né? Então, basicamente, o fluxo de atendimento dos animais de grande porte é basicamente esse. A gente recebe a denúncia da prefeitura, da contratante. Tem um animal em tal endereço, né? E aí a equipe se desloca. Tem contratos que os caminhões são exclusivos, tem contratos que são sob demanda, né?
muitas ações vinculadas à Guarda Municipal, que foi uma coisa que, para mim, para a minha equipe, foi fundamental também, o apoio da Guarda Municipal, porque esses animais, muitas vezes, o proprietário está próximo dele, ele está solto na rua, mas o proprietário está próximo. E aí tinha muito conflito entre os funcionários da empresa e os proprietários desses animais, assim, conflitos sérios mesmos, né, que impedia da gente estar fazendo o nosso trabalho. Quando as prefeituras foram desenvolvendo a Guarda Municipal, praticamente o caminhão trabalha com uma escolta, e aí foi trazendo resultados melhores, né? E também de extrema fundamental importância todas as leis, né, que foram se construindo e entrando em vigor e fiscalizando desde 2014 para cá. Então, assim, nem se compara a situação hoje de animal de grande porte de hoje, na Grande Vitória, quanto de 2014, quando começou. Para ter ideia, no meu primeiro mês de contrato da Prefeitura da Serra, foram 112 animais. Né? Cariacica, quando começou, também nem lembro, mas eu sei que foi muito também. Então, assim, era tudo muito. Hoje é controlado, ainda tem? Tem. Mas são fugas esporádicas, é aquela pessoa que insiste, é muito menos do que era. Eu acredito que o reflexo disso, toda a população da Grande Vitória deve ver, né, ao passar na rua, como que foi diminuindo, né, essa incidência, principalmente na área de periferia ou próximo às zonas rurais. Pode passar. E aí o fluxo do cavalo também, do bovino. Aí cada espécie a gente tem as legislações sanitárias específicas, né, regulamentadas pelo IDAF, pelo Ministério da Agricultura, que a gente tem que seguir, porque teoricamente são animais de produção, né, apesar de serem animais domésticos, são animais de produção, então tem todas as leis sanitárias que a gente tem que seguir, mas o passo a passo é bem parecido, né? Passa pela avaliação veterinária, recebe o microchip, recebe o tratamento, os exames laboratoriais oficiais a gente faz, né? Anemia e mormo, o mormo agora caiu, só anemia, pode passar. A gente tem um setor específico de enfermaria, né? Tanto com tronco para bovino quanto com tronco de equino, né? Que é para os veterinários fazerem a avaliação, pode passar. E aí a gente recebe de tudo, cavalo caído dentro de valão, atropelado, né? São muitos casos. Hoje até mais, eu acho que pode colocar aí que mais de 50% das solicitações de resgates estão de fato configurados como maus tratos, que é animal em sofrimento. Antigamente não, a gente recolhia o animal tecnicamente saudável, mas que estava solto na rua. Hoje não. A maioria dos resgates, um cavalo caído dentro de um terreno abandonado, criação irregular, pocilga, né, chiqueiro dentro irregular. Então, assim, está muito relacionado à fiscalização de maus tratos. Mais de 50% hoje não é mais animal sadio, é de fato animal doente que necessita de remoção, que necessita de tratamento. Pode passar. E aí também esses cavalos ficam isolados, né, por 48 a 72 horas, que é o prazo que demora para sair o exame da anemia. Os bovinos e suínos possuem uma legislação específica quanto a vacinações que a gente realiza, né? Todas essas apreensões, esses resgates de animais de grande porte, eles são comunicados ao IDAF, né, que é o que fiscaliza a sanidade desses animais, e aí a gente vai seguindo o rito de acordo com a espécie. Basicamente, é isso. Né, tentei fazer um compilado aí de todas as atividades que a gente desenvolve, né, as principais, os desafios que a gente tem. Os desafios são muito maiores. Se eu fosse falar todos os desafios aqui, um dia seria pouco. Mas a gente se esforça, a gente tenta fazer o melhor possível. Né? Temos conflitos de ideias, às vezes com o munícipe, com a administração, é muita gente envolvida, são muitas opiniões divergentes, mas pelo menos a minha é sempre a
de tentar fazer do melhor, né? De fazer o melhor para a minha empresa, de fazer o melhor para a minha família, de fazer o melhor também para os animais. Eu acho que é por isso que eu consigo conciliar tudo e ser uma pessoa ainda equilibrada. Né? Sempre objetivando o melhor. Nunca, se eu já errei alguma vez, não foi para prejudicar ninguém, não foi para prejudicar nenhuma pessoa, nenhum político, nenhum munícipe, nenhum cidadão e muito menos qualquer outro animal. E vou continuar tentando sempre fazer o melhor. Quinho, se você quiser sentar para responder algumas perguntas que nós temos, pedir ao deputado Alan também se quiser fazê-las, mas eu quero antes informar algumas presenças aqui importantes. Primeiro, agradecer a Maria das Graças, que é consultora parlamentar, está nos acompanhando na sessão de hoje, tendo em vista que o nosso consultor José Roberto ele está numa agenda no interior do Estado. Eu quero também agradecer a presença da servidora da Secretaria de Justiça, da Sejus, a Matiele, obrigada pela sua presença, Matiele, que trabalha de forma voluntária com animais abandonados no complexo penitenciário do Estado do Espírito Santo. Queria que Matiele se levantasse para receber o nosso aplauso pelo trabalho que vem desenvolvendo. Nós precisamos, inclusive, conversar com você, Matiele, para ver como é que a gente pode unir esforços. Tá? Eu vou passar, eu tenho várias perguntas para fazer, porque, assim, você falou algumas... Nós estamos fazendo essa sessão... Obrigada, diretor, pela presença. E ela vai para o conhecimento da sociedade. E tem algumas coisas que você falou aqui que as pessoas não compreendem bem. Como, por exemplo, que eu gostaria de saber, os animais que vocês resgatam, tanto cães como gatos, como equinos, quais as principais doenças nos gatos que vocês encontram? Nos cães, nos equinos, quais as principais? E se essas doenças elas são transmissíveis à raça humana? A esporotricose é transmissível, a sinomose é transmissível, a felve aviva é transmissível, para poder a gente alertar a sociedade e também saber, a esporotricose é uma zoonose? Zoonose é aquela doença que é transmitida do animal para a raça humana. Ela é uma zoonose? Não é? Porque, se for zoonoses, por que o Centro de Zoonose não está fazendo esse trabalho? Entendeu? Até para poder nos orientar, enquanto parlamentares, mas também orientar a sociedade. Então, eu inicio perguntando, quais as principais doenças encontradas em cães resgatados? Em cães, em geral, as principais solicitações é mesmo relacionada a casos de animais convalescentes, aqueles animais... Não estou perguntando isso, assim, doença, não é de quem está com MIS-, não, é a sinomose, quais são as doenças que você mais encontra? Porque eu estou tratando agora, eu estou pensando em como a gente orienta a sociedade de que aquilo é uma doença que é transmissível à raça humana ou não, mas por esse lado. Não, o índice de zoonose é muito pequeno, quanto à transmissão, mas a preocupação da raça humana. No caso dos cães, é mais sinomose? Nos cães é sinomose, só que não é uma zoonose. Não é zoonose. Zoonose nos cães é muito raro. Acho que em todo esse tempo, se a gente pegou uma leishmaniose, foi muito, atendeu um caso de leishmaniose. Raiva nunca foi evidenciada, apesar de receber alguns... Mas a leishmaniose é uma zoonose. É uma zoonose, mas é rara. Que nesses 8 mil atendimentos, a gente pegou uma ou duas aqui na Grande Vitória, foi muito, né? Eu acho que em torno disso. No caso dos gatos, realmente é esporotricose, porque se torna uma ferida muito feia, que chama a atenção de muita gente e acaba virando uma miíse, e aí já tem degeneração de tecidos importantes, até com exposição óssea, então é assim, alguma coisa muito feio de ver que acaba levando ao resgate desse animal. A esporotricose é uma zoonose? É uma zoonose. Então ela é transmissível para a raça humana. Sim. E na raça humana, ela também se manifesta da mesma maneira, com feridas, com descamação de pele, da mesma maneira? Sim, feridas. Não é muito minha área, a parte de esporotricose e também de zoonoses, né?
Não é a minha área de atuação, não sei se alguém aqui que tem mais conhecimento, que já trabalhou, que pode estar explanando melhor, mas a gente vê até pelos nossos colaboradores, né, que mesmo com o uso de EPI, luva e tudo mais, vira e mexe alguma colaboradora da limpeza desenvolve ferida cutânea num braço, próximo da região do pescoço por causa do cabelo, então tem que tomar um cuidado danado de usar touca, gorro, todos os EPIs, e mesmo assim, acidentalmente, ocorre a infecção do nosso próprio colaborador. Sim. Então, para quem está nos assistindo, a miíase são larvas de mosca. A mosca posa na ferida e aí ela põe os ovinhos e ali esses ovinhos eles começam como larvas e essas larvas vão comendo o animal, vão se alimentando do animal vivo. Vocês imaginem, nós pegamos outro dia um cachorro nessa situação, uma coisa deplorável, onde a gente teve que se unir numa vaquinha para poder tratar o animal por conta que o município da Serra não promoveu o recolhimento desse animal. Né? Parece que estão com dificuldades com vocês e acabou não promovendo o recolhimento, refugando esse recolhimento de um animal que estava numa situação deplorável. E nos cavalos é o mormo e a anemia. O mormo é uma zoonose? O mormo é uma zoonose, inclusive já tem bastante tempo que não tem relato de ocorrência no Espírito Santo e o Ministério da Agricultura até tirou a obrigatoriedade da realização do exame. Então, hoje, a obrigatoriedade nos equídeos, né, seria somente o exame de anemia infecciosa, que não é uma zoonose, é transmitida somente entre as espécies. Tá. Sim, então não é uma zoonose. Não. O mormo não é. O mormo é. A Só anemia, que anemia que não. Isso. Tá. A obrigatoriedade do exame já caiu mês passado, sim, devido a não ter casos, né, no Espírito Santo e em boa parte do Brasil. Hein? Deixa eu te perguntar outra coisa. Quais vacinas que deveriam, no seu entendimento, ser aplicadas pelo poder público? Em animais de situação de abrigo e ONGs, domiciliados, semidomiciliados, no mínimo as múltiplas virais, né? Que aí seria V7, V8, V10, vai de acordo com a necessidade de um mercado, né? A gente utiliza a V8. Eu acho que a V4 é para quê? A V4 ela é uma vacina importante porque ela pega 4 cepas, né, principalmente a sinomose, a parvovirose e 2 cepas de lepto, se eu não me engano, hepatite, que é a vacina que a gente utiliza muito na entrada do animal, porque é a vacina que vai proteger o animal das principais doenças que pode levar ele a uma infecção e a óbito rapidamente. Então, você consegue concentrar num ativo ali, menos agentes, que vai possibilitar ao animal uma resposta imunológica melhor, e você vai, de fato, vacinar ele para aquela doença que vai colocar ele em risco. Doutor Antônio Marcos, eu gostaria sim, de uma opinião pessoal. O senhor falou que a esporotricose, especialmente porque mormo não está acontecendo, eu também não conheço, ultimamente no Espírito Santo nós tivemos caso onde a gente até não pôde fazer uma exposição agropecuária no pavilhão de Carapina por conta sim, de mormo, que foi identificado mormo, mas isso já tem um tempo. Agora, a esporotricose, a gente vem observando, e foi falado aqui, né, pelo senhor, de que realmente ela está crescendo de uma forma assustadora. O que você sugeriria, e ela é transmissível para a raça humana, o que você sugeriria que o poder público possa estar fazendo para poder controlar essa doença? Aí entra todo o contexto das políticas públicas envolvendo a esporotricose, que eu acho que inicialmente é identificado os casos, né, a gente vê a ocorrência muito em colônia de gato, então, tipo assim, inicialmente controlar a população, ver onde que tem colônia no município, fazer a esterilização desses animais para você diminuir a quantidade de animal errante e possivelmente transmissores. O tratamento dos animais diagnosticados, né, recolher esse animal, tratar, tirar porque ele serve como fonte de infecção, ele vai para a colônia, é o que transmite ali para a pessoa, porque alguém na rua às vezes vai alimentar esse animal.
ou é um animal semi-domiciliado. A gente vê muito isso em felino, principalmente na periferia. Felinos que são semi-domiciliados são animais que têm uma residência, porém eles passeiam pelo bairro inteiro, vai de casa em casa, todo mundo brinca com o animal, tem convívio com crianças. Então, eu acho que hoje, não em relação à esporotricose, mas tudo que se tratar de animal, eu acho que os poderes públicos, principalmente as prefeituras e secretarias municipais, elas deveriam ter mais registros, mais mapeamento, desde matilha até colônia de gato, e vir promovendo a esterilização, o tratamento, esterilização e tratamento, esterilização e tratamento. Eu acho que associando o tratamento, você não vai deixar o animal, depois que você viu, virar as costas, não vai deixar ele desamparado. Ele tem que caminhar junto com o controle populacional. Não adianta você tratar se você não fizer controle populacional, que a população vai aumentar, a disseminação vai aumentar. E não adianta você só fazer o controle populacional e deixar desguarnecido lá aquele clinicamente doente. Então, na minha opinião pessoal, todo projeto, eu acho que tem que começar pelo mapeamento. Hoje tem ferramentas por GPS, para você monitorar as colônias, tem técnicas que dá para fazer, tem microchip. Eu acho que esse acervo de dados, eu acho ele muito frágil das administrações públicas, eu acho. E para você instituir qualquer política pública, eu acredito que você tem que ter esse acervo, você tem que ter um planejamento onde você vai começar a atuar, onde você vai destinar mais recurso. Eu acho que tanto no bem-estar animal quanto na saúde é sempre o quê? Tratamento junto com controle populacional. Sim, mas é porque você colocou que é uma zoonose. Isso. Esse animal, ele pode ser tratado em casa, já que ele é transmissível à raça humana? Ele pode ser tratado em casa com Muitas vezes restrição, pessoa, desde que a pessoa que não pessoa... conhece, não sabe como ele pode ser tratado em casa? Na minha opinião, só se a família, se a pessoa receber os EPIs necessários, não simplesmente a medicação, ela receber o aparato de luva, gorro, ela ser muito bem instruída da gravidade, da necessidade de isolamento desse animal. Que é possível a pessoa tratar em casa com esclarecimento e com os EPIs e a medicação necessária. Talvez a gente pode entrar naquela questão da pessoa ter competência ou não. Aí a gente tem que ver também se ela tem competência até de criar os filhos. Aí nós vamos esticar esse assunto. Só para a gente ter uma ideia, porque nós estamos vendo esse descaso no Estado do Espírito Santo, e como agentes políticos, nós vamos ter, eu tenho inclusive um projeto de lei que institui a política estadual de prevenção e combate à esporotricose. E aí, para a gente até nos unir enquanto comissão e CPI, para poder estar alertando o Estado e as prefeituras no procedimento. Nós somos os fiscais. Nós temos os vereadores que são os fiscais da legislação. Se é uma zoonose, por que esse animal não é recolhido para o centro de zoonose? O que esse pessoal do centro de zoonose está fazendo? Qual o trabalho desse pessoal do centro de zoonose que não recolhe esse animal para o centro de zoonose, já que é uma zoonose, que ela acomete a raça humana, ela transmite para a raça humana. Então, zoonose é com centro de zoonose, não é ou com convênio de prefeitura onde há o resgate, porque esse animal precisa de 180 dias de tratamento. Não é uma coisa simples. É por isso que está crescendo o número. Porque o centro de zoonose simplesmente está distribuindo o medicamento, não orienta a família, e tem gente, daqui a pouco está um monte de pessoas contaminadas, porque não sabe tratar de uma doença como essa, que é transmissível à raça humana. Você está entendendo? Eu estou falando aqui porque eu queria te perguntar isso exatamente para poder dar esse alerta que nós já conhecemos, mas que as pessoas não sabem. E deixar um animal desse sem tratar, ele vai ir na rua, a mosca vai posar, porque ele não tem como se amparar. Ele não é um ser humano que tem como se agasalhar, que tem como aparar, que tem como passar uma pomada. Ele não tem como fazer isso. Ele vai para a rua, as moscas vão tomar conta dele, ali viram bichos
que vai consumindo o animal e as pessoas vendo aquela situação, aquele quadro triste. Por quê? Porque faltou política pública, faltou centro de zoonoses, que pode muito bem fazer um planejamento, fazer esse recolhimento, fazer esse tratamento e depois devolver este animal sadio para a sociedade, ou para os tutores desse animal, ou até mesmo para uma adoção responsável, ou para o habitat dele. Quando não consegue uma adoção, devolve para o habitat dele mais castrado, devidamente castrado, para evitar a proliferação de animais sem qualquer tipo de controle. E gato cruza, que é uma tristeza. Eu nunca vi uma coisa assim tão rápida. Muito rápido. É muito rápido, o cio é mais rápido, volta para o cio mais rápido. Quero até informar a todos que nos assistem que uma gatinha, denominamos até de Alezinha, ela entrou pela garagem da Assembleia, acessou por dentro da garagem o centro de memória da Assembleia, ela veio em busca de ajuda da CPI, deputada Alain, e criou aqui no centro de memória, cria 5 filhotinhos, um deles, inclusive, morreu. Nós estamos alimentando, estamos dando água, estamos acompanhando, para assim que a gente puder pegar os gatinhos para a gente colocar para adoção. Já temos 2 que já estão adotados, aqui, pessoas da Assembleia que se dispuseram a adotar, falta ainda mais 2 para serem adotados. Criou aqui na Assembleia, veio atrás da CPI em busca de socorro, uma gatinha prenha, que também é uma gatinha de rua, né? Um negócio inusitado, mostrando assim, até os animais sabem da existência da CPI e da comissão. Isso é muito interessante. Eu vou passar, eu tenho mais perguntas, mas vai ficar só eu perguntando, eu vou passar para o deputado. Posso, deputado? Você já me disse como o poder público pode agir, do tratamento domiciliar, no que consiste. Acho que basicamente é isso, são essas as minhas perguntas, que eu tinha mais interesse em fazê-las, até para poder estar orientando a sociedade. E a gente, deputada Alain, está procurando o poder público municipal. Por que os centros de zoonoses qual o planejamento que os cobrando enquanto CPI? Qual o planejamento que o centro de zoonoses daquele município tem para poder mapear, recolher, tratar e devolver à sociedade este animal com esporotricose, que é um animal que tem uma doença transmissível à sociedade, à raça humana? O que está sendo feito para que essa contaminação ela não aconteça com a raça humana, impactando os cofres públicos da saúde pública municipal, estadual, tendo em vista que esse ser humano vai ter que ser tratado e, em geral, ele busca o poder público, que é o maior plano de saúde de quem não pode pagar a saúde privada da população brasileira. Então, como que o Espírito Santo pode agir para poder evitar esse problema? Nós temos o projeto de lei, mas como demora, vou até pedir urgência, Alain, nesse projeto, tendo em vista a gravidade que aqui foi colocada do aumento crescente de animais com esporotricose. Eu não tenho mais nada a perguntar. Se o deputado quiser também fazer sua intervenção, deputado é deputado pelo município, pelo sul do estado, pelo município, tem uma forte atuação no município de Cachoeiro do Itapemirim, uma cidade grande, onde temos uma complexidade enorme também com a causa animal, né? O deputado pode, inclusive, ser o gestor executivo daquela cidade, então é muito bom, deputada Alain, que você esteja aqui ouvindo junto conosco todas essas questões, porque você pode ter que enfrentá-las, né, como gestor executivo, mas mesmo como um representante no Poder Legislativo, a gente pode estar atuando junto lá no município de Cachoeiro para poder estar resolvendo esses problemas que são graves lá também, que a gente recebe muita denúncia aqui na CPI. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o doutor Marcos e a nossa deputada Janete, cumprimento toda a mesa. Eu ouvi bastante os questionamentos importantes, aprendendo todo dia com a eminente deputada sobre a causa que é tão importante e tem que ser mesmo posto essas situações. Eu queria fazer 2 perguntas, não sei se se o doutor vai poder responder. Uma, até para me ter uma ideia, mais ou menos, quanto ficaria um contrato desse, né, para atender quantos animais, se o senhor só atende a Serra ou é a Grande Vitória,
essas duas perguntas. Primeiro, o valor do contrato e quantos municípios é atendido pelo rancho. Em relação à questão contratual, é aquilo que eu falo, eu não recebo nada fixo, eu sou um prestador de serviço. Então, inicialmente, quando a prefeitura vai fazer uma licitação, ou uma empresa privada também, eu tenho contratos com empresas privadas, né? Ela vai fazer a planilha de contratação dela, ali ela estuda quantos animais ela quer manter concomitantes, para gerar o cálculo de diária em 12 meses, quantos procedimentos cirúrgicos ela almeja fazer, quantas castrações. E ali, ao longo dessa planilha, com o quantitativo, ela vai conseguir chegar ao valor que ela tem disponível. Infelizmente, a maioria dos contratos que foram surgindo de 2020 para cá, eles foram planejados em cima de uma disponibilidade orçamentária. Não foi em cima de um planejamento. Olha, eu tenho X reais para utilizar nisso. Se vira com os X reais, monta a planilha aí para X reais. Então, eu tenho contrato desde 600 mil reais a contrato de 3, 4, até 6 milhões. Né? Então, assim, vai de acordo com a quantidade de animais que você pretende atender, aí vai de acordo com o tamanho do município, qual a demanda. Hoje, são quantos municípios que atende? Hoje eu atendo Serra, tenho um contrato, Aracruz tenho 2 contratos, Vila Velha 2 contratos, 3 contratos Vila Velha, Cariacica 2 contratos, Viana 1 contrato, uns 8, 9. A gente, como foi dito pela deputada Janete, sou um deputado... E tem condições assim, não estou falando eu, Caquinho, não. De serviço tem demais, cara, você não faz ideia. Pode existir 10 caquinhos aí na Grande Vitória aí que não dá conta, o tanto de serviço que Mas no sul do estado não existe esse... Não tem eu desconheço. Pois é, a gente, como deputado, claro, estadual, mas representando mais lá, potencializando o sul do estado, né, por ser onde a gente atua mais. Então, deputada Janete, eu quero aqui desde já, pedir para a gente levar essa comissão lá na Câmara de Cachoeiro, para a gente tratar justamente desses questionamentos aí, e a gente, a partir de Cachoeiro, que é a maior cidade do sul, a gente fazer essa integração com as demais cidades, tentando, de certa forma, trazer esse trabalho que é tão importante. Lá não tem. A gente eu recebo vários pedidos de ONGs, de cidadãos pedindo socorro, né, para animais de rua em situação como essa do gatinho, ou até pior, que foi mostrado aqui. Então, era isso que eu queria saber, mais ou menos. E a gente podia levar essas informações, né, junto com a comissão, a Cachoeiro, e de lá a gente fazer esse trabalho nas demais cidades. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar rapidinho para fazer uma observação, até mesmo para a gente também... Eu me coloco à disposição, se um dia deputado achar conveniente, reunir os departamentos de bem-estar animal da Grande Vitória, o Centro de Controle de Zoonoses, para troca de ideia, troca de informação, né, troca de experiência, de fato, para que se desenvolva as metodologias das ações, porque hoje está... A gente tem que pensar que a Grande Vitória é uma população que gira por esses municípios. Às vezes ela mora na Serra, o filho mora em Vila Velha, trabalha em Cariacica. Então, assim, eu acho que os departamentos de bem-estar animal, os centros de controle de zoonoses, eles precisavam conversar, a gente trocar ideia, ver os desafios, o que pode ser feito, o que pode ser feito. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, que eu já falei várias vezes, é o atendimento fora recolhimento. Eu já vi ao longo desses anos que às vezes um cachorro que gasta 10 mil reais para o poder público, 10, 15 mil, 20 mil, se bobear 50 mil para o poder público, o problema dele poderia ter sido resolvido com um comprimido de 50 reais, se tivesse o atendimento primário. É possível, eu acho
que é possível. Talvez, em vez de você contratar o recolhimento, contrata um veículo com motorista e um veterinário para sair pelo município mapeando todos os cães comunitários. Aí a gente vai entrar na discussão de 15 em 15 dias, mapear esses animais, marcar por GPS qual que é o ponto que ele tem, salvar isso na nuvem para qualquer um tenha informação, castrar esse animal, esterilizar e devolver ele lá para o local. Eu acredito que o tanto de recurso público que está sendo destinado ao recolhimento é necessário, sim. Por mais que você tenha um atendimento primário, você precisa do hospital também. Mas hoje a gente tem um hospital e não tem um atendimento primário. Eu acho que para utilizar melhor os recursos públicos e atingir um número maior de animais, a castração é importante, fundamental. O recolhimento e o tratamento é fundamental, só que eu desconheço qualquer projeto, qualquer programa municipal que visa a assistência primária, lá dentro do bairro, a raizinha, aonde que o protetor chega, onde que o líder comunitário chega, onde é que é o médico da família que chega, o assistente social chega, essa atenção primária. Porque tem família ali que tem cachorro procriando, cruzando, pai com filha, sem ser canil, porque está ali de forma demasiada, não tem nem muro na casa, aquilo cruza com o cachorro do vizinho, tal. E com certeza o protetor ali do bairro ali diagnosticou aquela situação, o assistente social diagnosticou aquela situação, só que não teve essa assistência primária. Aí depois você tem que ir lá e recolher, porque configurou crime de maus tratos, jogar uma velha dentro de um porta-mala, de uma viatura da polícia e levar para a delegacia. Configurou maus tratos, está passando fome, os animais não têm o que comer. Posso estar equivocado, mas é essa minha linha de raciocínio, que só assim a gente vai conseguir aplicar melhor os recursos públicos e diminuir a quantidade de animal e de animal doente nas ruas. É a minha opinião final. Mas alguém gostaria, por gentileza, do conselho? Caquinho, bom dia a todos, bom dia, deputados. Uma alegria muito grande te ter aqui, primeiro como colega da profissão, né? Eu que tive a oportunidade de conhecer o rancho lá em 2010, em 2011, quando a gente se conheceu, e já naquela época você era um visionário. Já naquela época você era um cara determinado, um cara que prestava um grande serviço para a sociedade. Para quem não conhece, o Caquinho tinha um hospital veterinário, ainda tem, né, Caquinho? Tem. Mas tinha um hospital veterinário que operava síndrome cólica equina, que aqui no estado a gente só tinha nos grandes hospitais veterinários da UVV, quiçá em Alegre, na UFES. Na época, em 2010, foi o primeiro centro veterinário especializado Você era do Espírito referência. Santo, né, em referência em equinos. E nós saíamos da academia para vir estagiar com o Caquinho e aprender um pouco. Para quem está de casa e talvez não tenha dimensão, era pegar um cavalo de porte grande, colocar ele numa maca dentro de um centro cirúrgico, todo equipado, e poder fazer uma cirurgia de intestino num cavalo e devolver ele para a condição. Então, isso era lá em 2010, era uma condição muito além do que o Estado tinha. E o Caquinho, já naquele momento, já desenvolvia esse serviço. Enquanto representante aqui do Conselho, Caquinho, eu tenho que te parabenizar primeiro pela sua ação. Que prazer fazer parte da gestão do Conselho ao seu lado. Uma gestão que na última gestão a gente priorizou por ter pessoas técnicas trabalhando nas áreas, e o Caquinho é um exemplo disso. Então, por tudo que você já apresentou aqui, seja pelo tamanho, pelo volume do seu trabalho, seja pelo grau de comprometimento profissional, o Rancho Bela Vista e todo o serviço que ele presta para a sociedade e para os animais que ali estão, só diz muito do caráter da pessoa que você é e do seu comprometimento com a causa animal, seja no seu juramento enquanto veterinário ou seja no seu ramo profissional na sua empresa. Eu queria trazer só alguns pontos. A deputada já perguntou, basicamente, boas perguntas que eu iria fazer, deputada. E só sobre a leishmaniose, a deputada perguntou adequadamente. A gente não tem, talvez, aqui na Grande Vitória, grandes relatos, porque a leishmaniose ela faz parte de um ciclo de transmissão que depende do mosquito. E o mosquito a gente não, pelo menos acho que a gente não tem, eu não sou da área, mas a gente não tem na Grande Vitória, a gente tem na região sul. Então, os municípios, eu sou do município de Una, Irupi, os pequenos rios que desembocam lá na bacia do Itapemirim,
geralmente possuem esse mosquito, e lá era, pelo menos há bastante tempo atrás, eram regiões endêmicas para a leishmaniose, tanto humana quanto canina. Então, a gente talvez não tenha esse número, essa resposta, porque a gente não tem serviços que estão fazendo essa triagem lá na região sul do estado. Já conseguimos mais um gatinho aqui para ser adotado. Aí, ó. Não é você não, o gatinho da Lezinha. Chama atenção os números que o Caquinho trouxe, porque o serviço que ele presta para a sociedade lá na empresa dele diz muito do que a gente está encontrando na rua. Então, ele é um primeiro filtro, ele é um primeiro sensor para a sociedade do que está acontecendo na sociedade. E ele traz números que são números alarmantes. Eu não sou da área sanitária, mas eu posso estar fazendo a utilização do termo que não é adequada, mas eu entendo isso como uma urgência em saúde pública. Sim. Se não for uma emergência. Então, a questão de você ter metade dos animais que você recebe e trata no seu rancho sendo portadores de alguma zoonose, é muito importante para a sociedade. E muitas vezes, a presença do médico veterinário lá na atenção básica, nos núcleos de primários de atenção básica familiar ou dos postos de saúde, talvez poderiam ajudar a filtrar uma lesão de um humano que talvez vai ser encaminhado por um dermatologista e num atendimento básico de uma triagem, saber que tinha um gato com esporotricose em casa e ia direcionar para um tratamento de esporotricose, ao invés de uma pesquisa de câncer de pele ou algo nesse sentido. Então, a importância dos veterinários nesse atendimento lá e de políticas públicas. Aqui nós estamos na Casa de Leis que trata disso e vai tratar com toda emergência, que favoreçam o atendimento desses animais. No mais, o Caquinho trouxe muito bem, nós temos programas públicos direcionados para o combate à prevenção da raiva, com vacinação e campanhas municipais. Por que não a gente tentar acessar ou fazer um estudo em cima de trazer vacinações de grande impacto no V4, V8, V10, porque são doenças muito importantes e muito transmissíveis. Então, nos números que ele trouxe, todos os animais praticamente que você recebe lá vão ser vacinados. Por que a gente não faz isso via serviço público? E aí, esclarecendo para quem está em casa, a deputada perguntou, o número V4, V8, V10 está atrelado ao número de cepas que vão ser inoculadas no animal para gerar imunidade. Então, em menor e em maior número, você vai promover imunidade para esses animais, que é o que falta muitas vezes. No mais, só te parabenizar, Caquinho, parabéns pelo seu trabalho e te dizer que o Conselho vai estar sempre à disposição para o que você precisar. Agradeço, Rodolfo, mais uma vez. Rodolfo, o cara que eu conheci lá em 2010, que eu cedi o espaço, né, do hospital para o pessoal da UFS ter aula, que eles não tinham hospital veterinário, né? E a gente recebia aquelas turmas, era um dia maravilhoso, aquelas aulas de campo, e assim a gente foi se conhecendo melhor até chegar aí na gestão do CRMV, compondo a mesma administração, um cara estudioso, gente boa demais. Nós vamos encerrar a nossa reunião. Antes, porém, nós temos que deliberar duas questões. A primeira delas é sobre as reuniões ordinárias. Então, nós estamos sugerindo, deputada Alain, que elas aconteçam, nós estamos com os plenários todos tomados, e vários colegas em várias comissões. Então, a gente observou que, se acontecer nas segundas-feiras, às 18 horas, aqui no plenário Rui Barbosa, a gente consegue esse espaço para reunião. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência concorda. Segunda-feira tem 18h10. Vai. Segunda-feira eu tenho 18h10 de comissão de turismo. Mas ela é quinzenalmente ou ela é semanalmente? É, quinzenalmente, mas Pois é. Então, nós vamos fazer quinzenalmente. Uhum. A nossa seria periodicidade quinzenal. Eu também sou do turismo. Então a gente intercala. Isso. Tá? Então, vamos ver com o turismo qual a data que eles vão marcar a primeira para a gente intercalar. E Ana, concorda que seja nas segundas-feiras? Aí, nas segundas-feiras, a gente faz às 18 horas, quinzenalmente, as reuniões ordinárias da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais. E a outra questão para deliberar também é que a gente marque
uma reunião que pode acontecer na quarta-feira à tarde, ou nas quintas-feiras, durante o dia, Vossa Excelência vê o melhor horário e vê com a Câmara Municipal de Cachoeiro, essa reunião em Cachoeiro, levando essa discussão para Cachoeiro, levando a discussão também do programa de controle e bem-estar animal, que é o PET Vida, que Cachoeiro ele aderiu ao programa, então a gente poderia levar essas duas questões, tanto esse debate, como vamos fazer, como é que vai ser tratado os animais do município, se tem onde recolhe, como recolhe, da região. E gostaria muito da presença do Dr. Marcos lá para poder levar essas informações que lá, infelizmente, não é tão discutido no sul do estado. Então, a equipe ajusta este horário, que deve acontecer numa quarta à tarde ou quinta, com o deputado Alain, e depois informa ao doutor Antônio Marcos, tem que ter dificuldade aqui, chamar de Antônio Marcos aqui, ao doutor Antônio Marcos, para poder ele ser um dos palestrantes dessa reunião. Quem sabe você expande esse trabalho para o sul do estado, né? Aluga uma propriedade lá, expande isso para lá, porque o sul do estado está muito carente, realmente, de quem faça esse recolhimento, de como fazer esse recolhimento, e você já tem expertise nessa área, outros também que queiram entrar em uma atividade de negócio, que com adesão, com convênios com prefeituras, com iniciativa privada, né, que é necessário esse recolhimento, é necessária essa atenção a esse animal, especialmente aqueles que estão doentes, aqueles animais que estão nas ruas, os animais que são vítimas de atropelamento. Nós não temos carrocinha mais no Espírito Santo, graças a Deus, nós conseguimos acabar com isso, tanto no nosso estado como no país. Então, agora é através do recolhimento, num tratamento, né, mais humanizado. A gente fala humanizado porque veio da raça humana esse tratamento, mas é para animais, um tratamento mais adequado para esses animais que são recolhidos. Pois não? Por gentileza. Parabéns, Caquim, pela apresentação brilhante, e é um tema que você não encontra em livros, né? Então, por isso a importância de você estar aqui, né, divulgando o seu trabalho, que a gente vê construindo aí com muito afinco e muita técnica, né? Enquanto eu estava na prefeitura, a gente vendo a questão da sinomose, a gente discutindo o artigo da UASAVA, e aí a gente conseguiu reverter. Eu só queria falar uma coisinha da esporotricose, hein, deputada, que em maio desse ano, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica de esporotricose, muito bem escrita, muito bem elaborada. Entretanto, na questão do tratamento, ele fala assim, abre aspas, ressalta-se que o tratamento da esporotricose para cães e gatos não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, fecha aspas. Então, a gente precisa entender, né, onde que está, né, essa... Exato. Quem vai tratar? As almas que vão tratar? Porque, né, alguém tem que ser responsável. Pega na raça humana. Não é uma coisa que não pega na raça humana. Então, é um problema de zoonoses. Além de trazer esse dano para o animal, também traz dano para a sociedade. Naturalmente, eles devem ter observado que o nível de transmissão não é tão grande na raça humana, pode ser isso. E, por isso, estão saindo fora da responsabilidade de fazer esse tratamento. Por favor. No período eu levantei a matéria, até troquei uma palavra com a Catiúcia na época. O que aconteceu, deputada? A medicação que trata a esporotricose é a mesma da medicação humana. Então, eles estão tentando fazer um aporte, alguma situação, para justificar a forma demasiada que essa medicação está colocando. Então, a situação realmente é grave, por isso a necessidade deles ter feito essa portaria aí, travando esse acesso à medicação. Não é necessidade, não, de travar o acesso à medicação, não, Joyce. Muito pelo contrário. Eles travaram o acesso à medicação e não ofereceram nenhuma outra alternativa. Isso é uma irresponsabilidade muito grande do Ministério. Isso é o Ministério da Saúde. Isso vem do Ministério da Saúde, nem vem daqui, não vem das prefeituras. É uma irresponsabilidade muito grande, porque agora ficou assim, Deus dará, ninguém faz nada.
Ninguém faz nada, os animais estão morrendo, as pessoas estão podendo ser acometidas por um problema desse, e nem medicação humana e nem nada. E lavam as mãos como Pilatos. Né? Então, nós temos, sim, que pegar, demandar ao Ministério da Saúde. Como é que vai ficar a situação? Quem que vai tratar? Eu sugiro que a comissão, inclusive, faça um requerimento ao Ministério da Saúde. Como é que vai ficar isso? Quem é que vai pagar? De onde vai vir um recurso? Porque recurso público tem que estar no orçamento. Ele não cai do céu, nós não podemos acessar ele, né, de forma como você acessa um recurso privado. Não vem da nuvem, não cai do céu. Então, tem sim, tem que ter esse tratamento. Como é que vai ser? Como é que a prefeitura vai fazer? Ela não tem como ir lá buscar o recurso. Pode até ser dela, mas ela está lá impossibilitada pelo Ministério da Saúde até mesmo de fazê-lo. E aí é uma bela desculpa, né? Não faço nada e o problema, por isso que está crescendo, porque ninguém está fazendo nada. Isso é desculpa esfarrapada, me perdoe, do Ministério da Saúde, e que a gente não pode concordar. Se o deputado concordar, vamos fazer um requerimento ao Ministério da Saúde pedindo informações sobre essa questão e quem vai, então, estar habilitado para tratar desse problema a nível do país. Quem é que está? Porque hoje eu não vejo ninguém. Concordo plenamente. Né? Vamos fazer esse... Então, vamos fazer o requerimento, que seja pedido um requerimento ao Ministério da Saúde sobre essa portaria. Como é que vai ficar? A portaria foi do Ministério da Saúde, não foi? Como é que vai ficar? Então, quem que vai botar? É o SUS? De onde vai vir o dinheiro? Como é que vai fazer? É uma zoonose que acomete a raça humana, como é que vai ser feito? Sendo zoonose, como é que eu vou cobrar do centro de zoonose? Vai dizer, não, nós não temos dinheiro, não é com a gente, o Ministério da Saúde nos eximiu desse encargo, não tem recurso do SUS. Simples. Você já não pode nem cobrar do centro de zoonose, que seria o responsável para abrigar esses animais. O centro de zoonose, ele é mantido pelo SUS, Ministério Sim, da Saúde. Mas acontece que ele não está recebendo recurso para esse tratamento. E aí ele já não quer fazer, você conhece muito bem como é que são os centros de zoonose nos municípios, já não querem fazer, porque não querem trabalhar. Você me desculpa. Eu sei porque eu já fui muito no centro de zoonose, o problema é que é para poder entrar com um animal doente no centro de zoonose. O problema é que a gente já teve. Inclusive, chamar a polícia para poder a gente não entrar no centro de zoonose. Já não querem trabalhar. O animal chegou em situação pior, eles querem eutanasiar, ou seja, matar o animal, porque não quer ter trabalho. E aí, tem uma situação dessa, a faca que eles precisavam para poder cortar o queijo. É tudo que eles precisavam para poder realmente exercer o trabalho que é deles, que é de estar tratando zoonoses, que são doenças que acometem, que são transmissíveis dos animais para a raça humana. Bom, vamos fazer esse pedido, tem que ser ao Ministério da Saúde, porque é lá que trata disso, ver qual é o setor responsável por essa questão, para poder a gente mandar o requerimento, pedido de informação para o local correto e como que vai ser feito, como que está, por que da portaria, como é que vai ser feito, qual é o agente agora que trata dessa questão, que é uma zoonose. Tá bom, gente? Vamos, então, encerrar a nossa reunião, não havendo mais nada a tratar, e convocar os próximos para a próxima, que acontece daqui a 15 dias, neste mesmo horário, não, desculpa, às 18 horas, aqui no plenário Rui Barbosa. Está encerrando a presente sessão, agradecendo a presença de todos, em especial a presença do deputado Alain, que está aqui conosco. Você acompanhou a reunião da Comissão de Saúde e Bem-Estar dos Animais. Mais informações você acompanha na nossa programação, também nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias. Continue com a gente, TV Assembleia, mais perto de você.